Boa noite. Meu nome é Glaura, eu também faço parte, do corpo de palestrantes da casa. E vou então, porque hoje nós estamos abordando, dentro do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, a questão da prudência necessária. Mas quando a gente vai ao encontro desse discernimento, eu faço o seguinte questionamento: como que a gente vai ter discernimento do que é bom ou não para nós? Eu acredito que a gente precisa, antes de tudo, ter um autoconhecimento de nós mesmos. Porque muitas vezes é fácil da gente seguir um caminho que nos mostra, como ela mesma falou, muitos atrativos, muita propaganda, muito glamour, porque aquilo é bonito, mas como que a gente se liga àquilo? Por que aquilo nos toca? Por que aquilo nos chama? Então, na verdade, eu acredito que a gente tenha que pensar que tudo isso de discernimento, de prudência, tem muito a ver com o que a gente sabe de nós mesmos. Nós precisamos buscar um caminho de autoconhecimento. Nós precisamos saber o que nós temos de propósito neste mundo, por que nós estamos aqui e o que nós viemos fazer de uma certa forma, quais os significados que as coisas têm para nós. Então, eu acredito que a gente precisa, antes de tudo, se autoconhecer, saber como que as coisas do mundo repercutem dentro de nós. E aí, então, muitas vezes a gente vai conseguir apurar essa prudência e apurar esse discernimento. Porque tendo esse autoconhecimento, tendo um pouco dessa busca de evolução, que é o que a gente busca, a colega também falou em algum determinado momento, nós estamos aqui neste momento, nesta encarnação, num corpo físico, como a doutrina nos traz, todos os processos de reencarnação e todas as chances que nós temos ao longo dessa caminhada, que é muito longa, para todos nós, de reencarnar e reencarnar, sempre buscando nos aprimorar mais. Esse aprimoramento, ele é praticamente natural. A gente vai sempre dando um passinho para frente. No máximo, nós vamos estacionar um pouco, ficar um tempo num lugar só, e aí cada um vai ter também o seu conhecimento de como que está caminhando, Isso aí não cabe a ninguém julgar. Cada um de nós é que tem que fazer essa autoavaliação de como que é essa caminhada, porque sempre a gente fala na doutrina, e a doutrina nos traz muito isso, cada um está num nível de aprimoramento. Então, às vezes, a gente quer regras e diretrizes e conceitos que sirvam para todos. Isso é praticamente impossível, porque a gente tem a doutrina como um guia e a doutrina está baseada no Evangelho de Jesus. Isso é muito forte e isso realmente é a nossa linha, é o nosso caminho que a gente se conduz. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os níveis de evolução, eles são muito diferentes. Então, não tem uma coisa que todos tenham que estar fazendo daquele mesmo jeito, que todos tenham que ter aquele mesmo comportamento, ou que todos tenham que ter aquele mesmo nível de conhecimento a respeito de determinado assunto. Então, o que eu acho que é importante, de novo repetindo, que a gente saiba o que a gente traz conosco. Como é que eu me coloco diante dessa reencarnação? Como que eu me vejo diante de todas essas oportunidades que o mundo me oferece e como que eu estou no meu processo evolutivo? É preciso muito fazer essa autoavaliação, esse autoconhecimento. A partir dessa autoavaliação e desse autoconhecimento, baseados de novo no Evangelho de Jesus, eu acho que o caminho fica um pouco mais fácil. Porque aí a gente vai se ligar a coisas que fazem sentido para nós. A gente não vai ir para um país, visitar um país, por exemplo, que a gente não gosta, que não nos diz nada a respeito, que não nos chama atenção em nada. Por que a gente investiria numa viagem para ir num lugar que a gente não se sente atraído? Então, eu acho que quando a gente sabe de como que nós estamos dentro do nosso processo evolutivo, as coisas se clareiam muito. E nós hoje aqui estamos numa casa espírita, e a casa espírita, ela traz muito desses conhecimentos, desses norteamentos pela doutrina, A gente tem a doutrina toda que Allan Kardec construiu, com todos aqueles trabalhadores,
E a gente tem então essa doutrina como um caminho condutor aqui na Casa Espírita. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi nas primeiras vezes que eu vim aqui, ainda como, né, consultante da casa. Eu não, né, como nós estamos falando de evolução, ninguém nasce pronto, todos nós temos uma caminhada, e quase todos nós que estamos aqui hoje, jaleco branco, trabalhadores, que somos todos, né, iguais a qualquer uma outra pessoa, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com as nossas necessidades de evolução, mas todos nós chegamos aqui, na maioria das vezes, pela dor. A gente vem com um problema, a gente chega na casa, a gente recebe esse acolhimento, que no meu ponto de vista é maravilhoso, e aí a gente segue uma caminhada, e às vezes através de um convite a gente acaba sendo um trabalhador, e obviamente que isso também tem que repercutir dentro daquilo que a gente entende que é bom ou não para a nossa caminhada pessoal. Então, uma das coisas que eu ouvi aqui na casa, no início, logo no início, quando eu cheguei, e que foi uma frase que me marcou muito, é a questão da fé raciocinada. Porque nós temos uma cultura que, na verdade, ela nos massacra muito com o que é certo e o que é errado de forma massiva. E às vezes aquilo vem assim como uma informação, para então estar certo tem que ser desse jeito, porque diz, né, tal conceito, ou tal religião, ou tal dogma, que é desse jeito e aí eu estou indo no caminho certo. Mas nós temos que aprender também, de novo, né, em cima daquilo que a gente construiu como pessoa, como indivíduo, daquilo que a gente conhece, que faz sentido para nós, que tem um propósito. Eu acredito que a gente tenha que sempre ter esse raciocínio sobre as coisas. A gente não vai aceitar uma lei, um conceito de alguém que chega, né, porque hoje nós estamos nesse tema dos falsos cristos e dos falsos profetas, e seguir aquele caminho só porque aquela pessoa está dizendo que está certo. Ou que para ela serve, para ela, enfim, ela aceita como aquilo mais certo do que todo o resto. Eu acho então que essa frase, que nós temos que ter uma fé raciocinada, ela nos orienta muito de que nós estamos aqui para aprender. A nossa aprendizagem, ela vai ser uma caminhada de erros e acertos. Eu diria que às vezes até a gente aprende mais nos erros do que nos acertos. Eu tenho 2 filhos também, a Cris estava falando que tem 2 filhos que estão na evangelização. Os meus filhos não estão na evangelização porque já são adultos, um com 27 e outro com 23 anos. Mas o meu filho mais novo teve uma fase que ele era karateca, atleta profissional de karatê. E ele ia para as competições e muitas vezes ele mais, né, perdia do que ganhava nas competições. E a gente conversava muito sobre isso, eu sempre procurava acompanhá-lo, sempre que possível eu acompanhava, eu estava junto, dando aquele estímulo, dando aquele apoio, também fazendo, né, aquele monitoramento que uma mãe ou um pai às vezes tem que fazer, de como que as coisas estão. E eu me lembro que a gente conversava muito naquele ponto lá dele, daquela prática esportiva, do quanto, quando tu vai para uma luta, que era o caso dele, né? E tu tem toda uma estratégia, tu tem todo um conceito de como que aquilo funciona. Tu treinou muito e tu praticou muito. Mas às vezes aquilo tudo que tu treinou e tu praticou, e quando tu vai para a prática usar aquilo não dá certo, como aquele pequeno erro que só aconteceu na hora, ali no ato, na prática, te ensina e te mostra que tu tem que seguir te aprimorando. E mostra que, bom, daquele jeito não deu certo, então eu tenho que me aprimorar e criar uma outra maneira. Então, aqui também não é diferente. Eu acredito que na vida a gente tem essa caminhada. A gente vai errar muitas vezes, e o erro é natural do humano, o erro é natural da nossa essência humana. Nós somos imperfeitos, então nós estamos ainda numa caminhada de muitas imperfeições. Talvez muitos de nós se angustiem imensamente, porque às vezes mais erram do que acertam, né? E isso também é natural da nossa, né, vivência nessa vida terrena. Mas isso é evolutivo também. Nós vamos errar e através desse erro, se a gente quiser fazer essa observação minuciosa,
do detalhe, daquilo ali que eu sabia como é que era. Eu tinha o conhecimento daquilo, eu tinha lido no Evangelho, eu conheço a vida do Cristo, mas como é que quando eu fui na minha vida colocar aquilo em prática, eu não consegui exercitar da forma que eu imaginava que ia ser e não deu certo? Então, na verdade, isso às vezes nos faz seguir essa caminhada de reflexão, de autoconhecimento, de mostrar aonde que são as nossas falhas, para onde nós temos as nossas tendências, né, que são assim, digamos, o que nos puxa para estar nos equivocando, porque a nossa caminhada evolutiva, ela tem muito disso. Nós estamos aqui porque a gente precisa se aprimorar. Então, é óbvio que a gente sabe que a gente já teve tendências equivocadas nas vidas anteriores, né? E nós viemos com essa nova oportunidade. Eu sempre digo para vocês, assim, ó, e converso comigo mesma, e estudo, e converso com as pessoas que eu converso na rua, fora do centro espírita, eu sempre digo assim, ó, a gente sempre tem que ver até aquilo que não dá certo como uma bênção, porque na verdade tudo é uma nova oportunidade. Nós estamos aqui recebendo uma vida que é uma nova oportunidade. E às vezes os erros que a gente comete são também uma nova oportunidade. A gente fica equivocado em algum ponto, que é uma nova oportunidade da gente se rever, da gente refletir, da gente repensar. Quem sabe, quem tem uma boa vontade e um empenho, vá para o Evangelho ler. Ou de repente se acha maçante ler, porque também pode acontecer isso, a pessoa vai ver um filme. Hoje em dia tem muitas séries, inclusive muito boas, que trazem, né, a vida do Cristo, que trazem toda a narrativa de como que ele viveu e como que ele trouxe, né, o que a gente tem na construção do Evangelho que nos guia hoje. Então, se a gente não quer ler porque acha cansativo, porque não tem o hábito de ler, a gente pode ver uma série, a gente pode ver um filme. De novo, voltando para o nosso conceito, né? Tem que cuidar o que é bom e o que é ruim. E a gente, muitas vezes, se a gente está perdido nessa caminhada, se a gente não tem ferramentas suficientes para pensar, tá, mas como que eu vou fazer essa diferenciação do que é bom e do que é ruim? Bom, algumas dicas do próprio Evangelho, Evangelho nos traz, a colega já falou sobre isso, sobre os frutos, né, que está simbolizado nessa palavra, os frutos. Como é que a gente percebe que uma pessoa está nos trazendo um conselho, ou está nos trazendo uma fórmula, né, de como a gente pode viver melhor? Como que essa pessoa está nos trazendo isso? O que disso que ela está nos falando, ela pratica na vida dela? Qual é a coerência que tem o que ela fala com o que ela faz? Qual é o exemplo de vida, qual é as características morais que esse ser humano está trazendo para o mundo? De que forma ele se comporta? Ele realmente consegue manter aquilo que ele está dizendo que é certo como uma conduta e realmente aquilo está fazendo bem para ele e para aqueles que estão próximos dele? Esse é um tipo de exercício que a gente pode fazer, essa observação mais minuciosa de como aquela pessoa, ela pratica. Porque falar é fácil, gente, para nós palestrantes não é tão fácil assim. A gente faz um curso para vir aqui e falar. Falar em público não é tão fácil, mas eu quero dizer que para esses falsos profetas, eles têm a facilidade da oratória, eles têm uma capacidade de convencimento. Eles são até, eu diria, usando uma palavra bem forte, eles são sedutores naquilo que eles trazem. Então eles trazem uma fórmula que realmente, meu Deus, parece que vai resolver toda a vida de quem está ouvindo e vai resolver todos os problemas. Mas o quanto daquilo que ele está falando e que ele está pregando, ele pratica na vida dele. E o quanto que essa prática beneficia os demais. Porque uma outra coisa que a gente tem que pensar é que quando uma coisa realmente é boa, ela é coletiva. Ela nunca é individual. Geralmente ela é coletiva, ela faz o bem de várias pessoas, ela promove o bem de várias pessoas ao redor. Se uma pessoa está sendo, meu Deus, vendendo uma fórmula mágica, mas só ela está enriquecendo, só ela está se beneficiando com aquilo, provavelmente aquilo não está tão de acordo com os princípios que a gente acredita que são os melhores para uma questão de... Cristo, ele não veio buscar nada para ele em benefício próprio. Ele foi humilde, ele foi despojado de todas as coisas materiais.
E eu reforço que não é isso que a gente está querendo aqui, a gente sabe que as coisas materiais são necessárias, ninguém vai se despojar e abrir mão daquilo que adquiriu, né? O trabalho também é uma coisa muito digna e muito honrada e que mostra muito a moral e o caráter das pessoas, e o que a gente adquire com o nosso trabalho também é uma coisa boa, a gente não precisa se despojar, mas a gente sabe que Cristo, ele não trazia esse evangelho todo que ele construiu, muito mais através de exemplos e práticas do que até mesmo de palavras. Ele teve uma conduta adequada.